Olá, pessoal. Aula 4 de Batalha Espiritual. Dois temas hoje. Sintomas que pessoas endemoniadas apresentam. Tema 1. Tema 2. As armas para a batalha espiritual. Ok? Então vamos lá. A palavra endemoniado, tá? Ela significa ter um espírito imundo. Essa pessoa ela tem esse espírito junto com ela. E existem áreas da vida que uma pessoa está sob o controle de um demônio. Resumindo, é o demônio que controla aquela área da vida da pessoa. Toda área descontrolada da tua vida, pode ter certeza, tem um demônio controlando. Tem pessoas que têm a área sexual descontrolada. E aí ali essa pessoa, né, é um demônio que está tomando conta dessa área. É um demônio que faz o descontrole nessa área, né, sexual, nessa área de vícios, bebida, droga, prostituição. Os demônios ficam normalmente escondidos em áreas frágeis da vida da pessoa, manifestando quando invocado. Ou seja, quando o demônio entra na vida de uma pessoa, ele se esconde em um sentimento de fraqueza, em um sentimento de derrota, em uma fragilidade. Então, quando você está intercedendo, orando por alguém, e você está orando, 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 mas a pessoa não manifesta. E aí, você começa a falar algumas áreas da vida dessa pessoa. Então, já houve casos da gente estar orando, intercedendo, e a pessoa está ali resistindo, resistindo, e quando a gente falou, Senhor, quebra agora tudo na vida dessa pessoa. Vai de encontro, Senhor, a qualquer situação na área sentimental, a qualquer situação na área financeira. Meu Deus, se essa pessoa sofreu algum abuso na infância, e aí quando eu toquei nessa palavra, o demônio, deu grito. Porque essa era a área de fragilidade daquela pessoa. Tá entendendo? E aí você identificou. E aí, quando você identifica, ele não consegue mais ficar oculto, ou seja, ficar escondido. Nem sempre, olha só que coisa interessante, as manifestações ocorrem com violência, né? Nem sempre vai lançar a pessoa no chão ou vai fazer a pessoa mudar de voz. Eu me lembro, aleluia, que uma vez a pessoa manifestou, sabe como, gente? Arrotando. Ela ficava toda hora arrotando, 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 arrotando. Isso é sinal, tá? Que tem um demônio controlando uma área da vida daquela pessoa. Choro compulsivo, dores na coluna, dor de cabeça, isso tudo acontece quando você começa a orar por ela. Sono incontrolável. Do nada a pessoa começa a se tremer, né? Começa a sentir tremores. Suar frio, começa a suar frio. E essa questão que eu falei, a pessoa começa a arrotar, você começa a orar, ela está arrotando. Tem um demônio ali atuando na vida dessa pessoa. Então, esses aí são alguns sintomas que eu coloquei para vocês, tá? Para vocês identificarem esses casos de pessoas que estão endemoniadas ou que apresentam ali que tem demônio controlando alguma área da vida dessa pessoa. Agora nós vamos falar sobre as armas da batalha espiritual. Deus nos dá arma de defesa e de ataque poderosas para destruir e detonar o inimigo, mas precisamos aprender a usar. De que adianta você dar uma arma, por exemplo, um fuzil .50, na mão de uma pessoa que não sabe atirar? Sabe o que vai acontecer quando houver uma guerra? Essa pessoa vai ser o primeiro a morrer. No reino de Deus tem muito obreiro, diácono, presbítero morrendo, porque ele tem a arma, mas ele não sabe usar. Então, quando vem o inimigo consegue derrubá-lo com facilidade. Então, a primeira arma que eu vou ensinar para vocês é o sangue de Jesus. Quando você fala essa palavra, sangue de Jesus, ou melhor, essa frase, o que acontece? Há uma cobertura e purificação para os nossos pecados. O que quer dizer isso, pastor? Quando você está orando por uma pessoa que está manifesta, o diabo que está nela pode falar pecados que você cometeu no passado, para poder te envergonhar e para poder tirar a tua autoridade. Nessa hora, você clama pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus te livra de todo pecado, de toda sentença do seu
passado. Satanás não pode mais te acusar, porque o sangue de Jesus é o preço que foi pago, aleluia, para que os seus pecados fossem perdoados. É importante você também conhecer a couraça da justiça. A palavra de Deus fala sobre isso. E aí, o que, que você tem que saber sobre a couraça da justiça? A couraça da justiça significa ter seu coração protegido das condenações, ter seu coração protegido de todo mal. É uma pessoa, aleluia, que tem o coração blindado para qualquer tipo de sentimento do passado, do futuro, para qualquer tipo de enganação. Nós precisamos também saber que as armas que o guerreiro deve usar é trabalhar em unidade. Ou seja, lá na sua equipe de libertação, tem que estar o povo trabalhando em unidade. Regra importante: se são 5, 10, 15 pessoas, tem que ter um líder do grupo de libertação. E não é todo mundo orando alto ao mesmo tempo, não. Na hora da libertação, é o líder orando, somente ele, e os outros intercedendo pelaquela oração. Porque se você ora, outro ora, e outro manda fazer uma coisa, outro manda fazer uma coisa, você gera espírito de confusão. Aí o diabo não sai. Então, antes de fazer a libertação, vocês vão decidir, olha, quem vai dirigir hoje o trabalho da libertação é o irmão fulano ou a irmã ciclana, tá? E aí coloca na mão dela. Eu me lembro que uma certa ocasião, eu cheguei na minha igreja e eu tinha chegado atrasado porque esse dia eu sou professor, estava dando aula, e aí eu deixei um diácono tomando conta do culto. E quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa endemoniada rolando no chão, de uma parede a outra, de uma parede a outra. E eu cheguei na porta e fiquei intercedendo. Não me envolvi. Deixei ele lá e a menina ficou, rodava, batia na parede, pá, rodava para o outro lado, batia na parede. E olha que uma distância da minha parede para outra é 9 metros, a pessoa ia rolando. Até que o diácono, né, Deus intercedeu ali na vida dele, que ele falou: olha só, o pastor chegou, eu vou convidar o pastor para dirigir esse trabalho de libertação. E aí eu fui para o meio do trabalho, esperei ela rolar da parede, quando ela voltou, ela parou no meu pé. Eu fiz a oração de libertação e aquela pessoa levantou. Por quê, gente? Uma arma importante, entenda, não é grito. Tem pessoas que na hora que vai fazer libertação grita de ficar sem voz. Libertação é autoridade. Autoridade não é gritar. Um policial não precisa gritar com você para mostrar que ele é autoridade. Você olha para ele e vê que ele é uma autoridade. Um juiz não precisa gritar com você para mostrar que é uma autoridade. Você olha para o juiz e fala: eita, ele é uma autoridade. Pois bem, uma outra coisa que você tem que colocar como arma o nome de Jesus. O nome de Jesus é proteção e autoridade. Quando você lança o nome de Jesus, você mostra para aquele espírito que está no corpo daquela pessoa a qual autoridade você serve, a qual autoridade você segue. Aleluia. Temos também o jejum e a oração. Pastor, qual é a importância do jejum e a oração na libertação? Vai fazer você ser conhecido no mundo espiritual. Quando você começa a jejuar e orar muito, os demônios passam a te dar uma identidade. Eles vão passar a te conhecer. Talvez você não saiba, mas demônio tem de memória. Eu me lembro que eu fiz uma oração uma vez de libertação na igreja, e aí o demônio se manifestou dentro de uma pessoa que eu ainda não tinha orado. E aí ele olhou para mim e falou assim: ah, você, pastor, você de novo. Por quê? 15 dias atrás eu tinha tirado ele de uma outra pessoa. Eu não, né? Deus tinha tirado ele de outra pessoa. E aí ele me viu e falou: você de novo. Teve uma outra ocasião que eu estava orando na minha casa. E aí, quando eu fui orar no outro culto na igreja, o demônio manifestou e falou assim: eu te conheço. E aí eu fiquei curioso, eu falei: tu me conhece da onde? Ele falou: eu vejo você orando pela vida dos jovens toda madrugada. Então eu quero dizer para você que o demônio, ele tem memória. Ele salva ali, tá? Tudo aquilo que você faz. E quando você jejua e ora, pronto, você fica conhecido no mundo espiritual. Pastor, o senhor jejua todo dia, toda hora? Não. Não é necessário você jejuar todo dia e toda hora. Mas eu aconselho que nos dias de culto de libertação, nesse dia, você faça um jejum.
Então, por exemplo, o meu culto de libertação da minha igreja é sexta-feira. Na sexta-feira você vai jejuar. Não precisa jejuar o dia todo. Você que nunca jejuou, começa jejuando 1 hora. Aí na outra semana tenta 2. Na outra semana tenta 4. E você vai aumentando. Daqui a pouco você vai chegar a 8 horas. E a pessoa tem que ir aumentando. Porque tem gente que fala, eu jejuo toda semana 5 horas. Me desculpa, mas esse jejum de 5 horas já não é mais sacrifício para você, não. Você tem que começar a aumentar, fazer 6, 7. Porque 5, o teu corpo já acostumou, já não tem mais sacrifício nesse jejum. É errado fazer jejum meia-noite até meio-dia? Não é errado desde que você fique acordado, de meia-noite até meio-dia. Agora a pessoa dorme meia-noite, aí fala, estou fazendo um jejum. Acorda 11 horas, né, para almoçar meio-dia e entregar o jejum. Me desculpa, você não jejuou, porque se jejum é sacrifício, dormir não é sacrifício não, a não ser que você tenha insônia. Então, Deus não vai receber isso como jejum. Ele vai receber, sim, as horas que você acorda. Se acordou 7 horas e ficou sem comer até meio-dia, beleza. De 7 até meio-dia, você jejuou. Irmãos, louvor e adoração também é arma, tá? Mas é arma de quebrantamento. Quando você começa a louvar, né, começa a quebrantar o coração daquela pessoa para que a palavra entre e fique e faça morada. Então é importante sim o louvor e a adoração, porque ele vai mudar a atmosfera do clima. Eu falo com vocês, se um dia você estiver revoltado, triste, chateado, se sentindo oprimido, começa a louvar. Daqui a pouco esse sentimento de ódio, de raiva sai de você, porque o louvor ele muda a atmosfera daquilo que eu estou vivendo ou que eu estou passando. Pessoal, o áudio está ficando muito grande, tá? Estou concluindo aqui essa parte. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.